Paz do Senhor, queridos, voltamos com a segunda parte, o segundo dia do nosso estudo a respeito do Sermão do Monte. Hoje nós vamos estudar o versículo 4. No vídeo passado nós estudamos os versículos 1, 2 e 3. E antes da gente iniciar, eu queria primeiro agradecer vocês pelos comentários que vocês fizeram, pelas sugestões. E eu gostaria de destacar um comentário. O Wesley Ortiz disse: "Isso me faz lembrar de quando Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes e pecadores." A gente estava falando a respeito de reconhecer a nossa natureza pecaminosa, e ele falou que se lembrou dessa passagem quando Jesus disse: "Eu não vim para aqueles que são sãos, que estão bem, eu vim para os pecadores." E é realmente isso. Jesus veio para salvar aquilo que se estava perdido. Se nós não nos reconhecemos como perdidos, então Jesus não é para nós. Eu agradeço muito pela interação de vocês, isso é muito importante para que a gente consiga adaptar sempre esse conteúdo para que você possa ser alcançado pela palavra de Deus. Vamos lá. Hoje o nosso estudo é a respeito do versículo 4, que vai dizer o seguinte: "Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará." Então, essa versão que eu estou lendo é a nova tradução da linguagem de hoje. E aí pode soar estranho, né? Porque no terceiro versículo, Jesus disse: "Felizes os pobres de espírito", aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora Jesus diz: "Felizes aqueles que choram, felizes aqueles que lamentam", em outras traduções, porque eles serão consolados. E aí você, como aluno, como leitor da Bíblia, tem todo o direito e deve se questionar: como assim? Como eu posso ser feliz porque eu choro? Como eu posso ser feliz porque eu estou triste? Mas calma, tudo na palavra de Deus tem uma explicação. O que nós precisamos pensar quando nós lemos esse versículo é partir de um princípio do porquê uma pessoa chora, porque uma pessoa se sente aflita, porque uma pessoa lamenta. Então, raciocina comigo. Pensa no lugar mais bonito do Brasil. Pensa aí, no lugar que você acha mais lindo do Brasil, ou melhor, no lugar mais lindo do mundo. Aquele lugar que para você é incrível, que se você pudesse, você moraria lá e é perfeito para você, o seu sonho é estar lá. Pensou? Agora pensa que você tem um emprego estável nesse lugar, uma casa própria e a sua família construída naquele local. Você consegue se imaginar chorando, lamentando nesse lugar? É difícil, né? Você consegue imaginar uma mulher ou um homem chorando e lamentando por um casamento que está saudável, por um casamento feito dentro dos propósitos de Deus? Você consegue imaginar um pai de família chorando e se lamentando porque seus filhos estão saudáveis? Não, não é mesmo? Então, o que nós entendemos? O conceito que Jesus está falando a respeito de tristeza é a tristeza que nós sentimos por estarmos longe do nosso lar, por estarmos longe desse lugar que nós amamos. Quanto mais nós conhecemos Jesus, a nossa alma começa a andelar cada vez mais pelo céu. Quanto mais nós nos dedicamos a aprender a respeito da palavra de Deus, mais nós queremos aprender, mais nós queremos nos parecer com Cristo. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, ou pelo menos uma parte do que ele representa para nós queremos infinitamente estar com Deus. E as coisas que antes nos agradavam não nos agradam mais. Então, a respeito dessa tristeza, essa é a motivação da tristeza, essa tristeza que Jesus cita, aquele choro sentido, aquele choro copioso, sabe? Eu não sei se você já passou por isso, mas aquele choro que te tira o fôlego, parece que sufoca a sua alma, esse choro do qual Jesus está falando. E aí, mais uma vez, você como aluno e como uma pessoa que busca compreender a palavra de Deus, você precisa se perguntar: como assim? Se Jesus está falando de um choro a respeito da saudade do lar, a saudade do céu, saudade do que Cristo representa para nós, como eu posso ser bem-aventurado por chorar, por estar triste, por lamentar? E o curioso desse versículo, o fascinante desse versículo é exatamente isso. Porque a nossa bem-aventurança, a nossa alegria está na promessa que Jesus faz no final do versículo. Ele diz o seguinte: "Bem-aventurados, porque eles serão consolados por Deus." Pense que maravilhoso. Você já chorou por alguma coisa muito triste que aconteceu com você e recebeu um abraço de alguém que fez você se sentir mais leve? Ou ouviu palavras de uma pessoa muito importante para você, que naquele momento te consolaram, que te trouxeram de volta para o seu eixo, que fizeram você falar: ok, estou pronto para continuar.
É exatamente isso que Jesus promete. Então ele promete o seguinte: quando vocês sofrerem, quando vocês chorarem, quando vocês estiverem aflitos e vocês lamentarem por não se adequarem a esse mundo, saibam que Deus vai nos consolar. Deus vai dar o ânimo necessário para que você continue nessa jornada. Existe tristeza e choro e lamentação por vários motivos. Por perda, por privação financeira, por tribulações vindas do nosso próprio pecado, pelas injustiças e tragédias que são consequências dos nossos pecados e porque nós não nos adequamos a esse mundo e as coisas que acontecem, as leis que regem esse mundo. Para nós entendermos a respeito do que Jesus está falando, nós podemos recorrer à carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 18. E eu espero que você, como aluno, possa acompanhar na sua Bíblia. Isso é muito importante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, ok? Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Aí ele continua de uma forma muito interessante. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Então aqui é uma explicação maravilhosa do que Jesus está falando. Toda vez que você sofrer pelo que o Evangelho representa, saiba que Deus irá te consolar. Saiba que o consolo de Deus virá. Eu particularmente passei por uma situação e tinha muito desejo de trabalhar em um hospital. E Deus concedeu a oportunidade de que eu fosse trabalhar em um hospital. Porém, quando eu cheguei lá, havia situações extremas em que as pessoas tinham atitudes que não eram condizentes com a verdade, as pessoas lá precisavam fazer coisas que não eram compatíveis com a verdade e em muitas vezes, eu acho que em todo momento, todo tempo que eu passei lá, eu me abstive desses tipos de comportamento e isso me trazia uma certa tristeza, porque eu era rejeitada nesse ambiente de trabalho, eu sofri algumas humilhações nesse ambiente de trabalho, porque eu levava o Evangelho naquele local. E eu não poderia me comportar de uma forma que envergonhasse a Cristo. Quando eu estava exposta a esses momentos em que a minha fé era provada, testada, era só nisso que eu pensava, a respeito de como a minha atitude iria apresentar o Evangelho. Lembra do que nós falamos na aula passada a respeito de que nós somos os embaixadores do Evangelho? Nós levamos a mensagem de Cristo para as pessoas. Quando você tem um comportamento que não é condizente com o Evangelho, você não mancha só a sua imagem, você mancha a imagem da igreja. E isso é complicado, porque as pessoas nos olham, as pessoas nos observam. Então, o que Pedro está falando aqui? Quando vocês sofrem injustamente, ou seja, vocês sofrem por fazerem o que é correto aos olhos de Deus, vocês fiquem tranquilos, porque o Senhor estará ao lado de vocês. É a respeito desse sofrimento, dessa tristeza, dessa lamentação que Jesus está falando no Sermão do Monte. Então sempre, em todas as atitudes que você for ter, em todas as tribulações que você passar em nome do Evangelho, se lembre desse versículo. Bem-aventurados os que choram, os que lamentam, porque eles serão consolados por Deus. Nós finalizamos esse conteúdo por hoje a respeito do versículo 4 e até agora nós aprendemos o seguinte. No versículo 3 nós vimos que o cristão deve reconhecer os seus pecados e falhas para poder ir ao céu. E nessa aula nós aprendemos que as dores e tristezas causadas pela nossa incompatibilidade com a terra serão consoladas por Deus. E aí, você está curioso para os próximos estudos? Eu espero que sim. Me diga o que você achou desses vídeos, que versículos esse estudo te lembra. Comenta a respeito de situações que você passou e que porventura você sofreu pelo Evangelho. E se você conhece alguém que acabou de se converter, manda esse vídeo para ele. Isso pode edificar a vida de alguém. Esse manual, esse sermão é uma lista de regras, de direitos e deveres para todo cristão. Isso é útil não só para você que tem anos de Evangelho,
rever, porque nós somos falhos e nós nos esquecemos com facilidade das coisas. Encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece, ajude alguém, edifique a vida de alguém através disso. Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha de alguma forma edificado a sua vida. Se você tiver dúvidas ou quiser receber o conteúdo completo desse estudo após a nossa série, me mande mensagem no direct ou comenta aqui nesse vídeo para que a gente possa alcançar você. Se você puder contribuir com algum comentário ou com alguma sugestão, nós estamos abertos para ouvir. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.